O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: nos declara justificados. Somos todos pecadores, não por nascimento, herança ou azar, mas por nossa própria escolha de fazer as coisas do nosso jeito em vez do jeito de Deus, que é o único caminho que traz felicidade e paz. Isso significa que todos nós, por mais cultos ou refinados que possamos ser, somos condenados, pecadores perdidos. Somente quando reconhecemos esse fato básico da vida é que temos alguma esperança de algo melhor. Por nossas próprias escolhas, nós merecemos ser excluídos para sempre da vida que foi planejada originalmente para a raça humana. Somente quando percebermos nossa situação desesperadora é que passaremos então a buscar a Deus para sermos libertos de nossa situação sem esperança. Nas nossas próximas 4 lições, nós vamos explorar a solução de Deus para o nosso problema tão sério. Deus providenciou um escape a esse nosso terrível dilema e nós queremos ter certeza de que encontramos o seu remédio, em vez de um remédio que seja de autoria humana, que às vezes pode nos fazer sentir muito bem, enquanto nós prosseguimos em nosso caminho para a destruição. Um remédio que talvez leve as pessoas até as portas do céu e as deixe lá mesmo, do lado de fora. Eu não quero esse remédio. Eu quero o remédio de Deus. Primeira pergunta para a nossa consideração hoje. Quantos pecaram? Romanos capítulo 3 e o verso 23 nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia nos diz de várias maneiras que todo ser humano é pecador, merecendo exatamente a separação de Deus, o que significa destruição. Nenhum de nós pode reivindicar que seja bom ou justo, não importa quão moralmente aceitáveis as nossas vidas possam parecer, porque lá no íntimo de nosso caráter existe uma raiz chamada raiz do egoísmo. Raiz essa que nós viemos alimentando durante toda a nossa vida. Vivemos para nós mesmos, o que nos leva à autodestruição e o que é exatamente o oposto do caminho de Deus, que na verdade diz: ninguém vive para si, esse caminho é que traz vida. Nessa terrível realidade, o único conforto que podemos obter é que todos nós estamos na mesma situação juntos. Então, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16 e o verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Como nós não temos como resolver o nosso problema por conta própria, Deus providenciou uma maneira. Ele planejou sua solução, a solução de Deus, de forma que fosse simples e clara, para que ninguém fosse excluído dessa solução por falta de estudos ou por falta de riqueza. Todo ser humano, não importa quais sejam as circunstâncias, pode pedir ajuda a Jesus. Se cremos que Jesus viveu e morreu para nos salvar, então nós demos o primeiro passo para nós sairmos dessa situação desesperadora em que todos nós nos encontramos. Existem muitas maneiras para que sejamos salvos. Atos capítulo 4 e o verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia é muito exclusiva quando apresenta o caminho da salvação. Diz de diversas maneiras que somente pelo caminho provido por Deus, a vida e morte de seu Filho, é que a salvação é possível. Nenhum professor humano, nenhuma filosofia ou religião podem nos salvar.
Não importa quantos milhões sigam qualquer outro caminho que diz levar à salvação, não há esperança de escape, a menos que sigamos o caminho de Deus. Todas as outras soluções para o problema do pecado são como becos sem saída e levam apenas à destruição. Mas e aqueles que não conhecem sobre Jesus, que não sabem sobre Jesus? Atos 17 e o verso 30. Mas Deus, fechando os olhos para os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Nós servimos a um Deus muito misericordioso e justo mesmo. Enquanto o único caminho da salvação é a vida e a morte de Jesus, Deus não responsabiliza um pecador sequer por sua ignorância, seja por causa de pouca idade ou por sua cultura. Ele levará em conta as circunstâncias da vida de uma pessoa, especialmente em relação à luz ou à verdade disponível para essa pessoa. Se alguém com um entendimento limitado responde a Deus de alguma forma e o obedece com o entendimento que ela possui, o sangue expiatório de Jesus cobrirá essa pessoa, desde que haja ali sincera e completa entrega a Deus. E essa pessoa pode ser considerada justificada. Mas o que é a justificação? Romanos capítulo 4, versos 6 até o 8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Justificação é perdão, é a justiça imputada a nós, não é liberdade para pecar. A primeira coisa que precisamos entender sobre a justificação é que Deus perdoa os nossos pecados. Como não podemos fazer nada, absolutamente nada, para mudar as escolhas passadas que já fizemos, Deus simplesmente perdoa e esquece o que já cometemos. Não somos mais pecadores culpados. Este é o aspecto que chamamos de declarativo sobre a justificação. Ser justificado é ser perdoado, absolvido, ser contado então agora como justo. Então Deus me declara perdoado e esquece o que eu fiz, sem que eu apresente as obras para ganhar esse meu perdão. Por exemplo, como é que Abraão foi justificado? Nós vemos em Romanos capítulo 4, versos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Veja, Abraão, nesse verso, diz que ele não pôde se orgulhar de sua própria justificação. Abraão foi justificado por crer em Deus e foi então considerado justo. Veja que eu e você termos boas obras, mesmo as melhores obras possíveis, não fornece nem ganha a justiça. Justificação é um presente da graça de Deus, não é recompensa, não é por merecimento algum. Quando acreditamos nas promessas de Deus e aceitamos a vida e a morte de Cristo por nós, somos contados justos. Somos justificados ou declarados justos. Por que somos capazes de ser salvos? Como é que acontece esse fato tão importante? Por quê? Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que a salvação é totalmente pela graça de Deus. A única chance que qualquer um de nós tem para a salvação é o fato de que Deus é amor.
Somente por causa de sua misericórdia e graça para conosco, temos alguma esperança de escapar da destruição. Não importa o que aprendemos sobre justificação e santificação, nós nunca devemos esquecer que a salvação é pela graça, não é recompensa, é totalmente imerecida. Podemos cooperar com a justificação de Deus, mas nunca podemos contribuir para a nossa justificação. Nada do que fazemos, nem mesmo nossa fé, pode nos justificar. E qual é o resultado da justificação? Romanos capítulo 5 e o verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande presente da justificação nos fornece justamente aquilo que nenhuma boa obra ou nenhum esforço valente podem nos fornecer: paz com Deus. A culpa se foi, o medo se foi, a incerteza se foi. Eles são substituídos por paz e alegria, porque somos considerados justos por causa de Cristo. Perdão e justificação são a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus. Não por causa de uma bondade inerente, mas porque Cristo o recebe como seu filho por adoção. A graça de Cristo é abundante para justificar o pecador sem mérito ou reivindicação de sua parte. A justificação é completa, perdão completo do pecado. No momento em que um pecador aceita Cristo pela fé, ele é perdoado. A justiça de Cristo é imputada a ele e ele não deve mais duvidar da graça perdoadora de Deus. A justificação pela fé é o princípio mais básico do Evangelho. É o ponto de partida da salvação. Se não experimentarmos a justificação, não temos esperança de salvação. Justificação é sermos adotados na família de Deus. Deus me declara justo.